Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Tem coisa que a gente não esquece, mesmo querendo. O cheiro da terra molhada depois da primeira chuva, o barulho do portão rangendo de madrugada, a voz de quem se foi chamando nosso nome no vento. Eu me chamo Rosa, tenho 34 anos, mas meu corpo conhece 50. Sou viúva há meses. Desde que o Felipe não voltou daquela estrada de chão. Dizem que foi acidente. Dizem que a picape perdeu o freio na descida da serra. Mas eu vi as marcas no corpo dele quando fui reconhecer. Vi o que não era de tombo. Vi o que era de mão humana. Ninguém quis ouvir. Mulher de trabalhador morto não tem voz na delegacia. Arquivaram tudo em 2 semanas. A casinha que sobrou nem é minha. É alugada do senhor Osvaldo, que já veio 3 vezes cobrar os atrasados. Não tenho com que pagar. Não tenho quase nada, na verdade. Só uma mãe acamada com derrame, que precisa de remédio todo dia. Um irmão de 12 anos, o Guilherme, que come mais do que eu consigo arranjar. E um bebê que não é meu, mas que é. A Maria tinha só 3 meses quando a mãe sumiu. Apareceu na porta da igreja numa cesta de palha, enrolada num cobertor sujo, chorando que nem cordeiro perdido no mato. Ninguém quis. O padre disse que ia chamar o conselho. Eu disse que não precisava. Peguei ela no colo e trouxe para casa. Não sei explicar por quê. Só sei que ela parou de chorar quando encostou no meu peito. Agora ela tem 7 meses e eu tenho 4 bocas para alimentar. Foi numa terça-feira que tudo desmoronou de vez. Eu estava estendendo roupa no varal quando vi a caminhonete subindo a estrada. Preta, vidro fumê, rodas grandes. Conhecia antes mesmo de ver quem estava dentro. Era dele, do Márcio. O coração disparou. As mãos ficaram geladas. Mesmo com o sol a pino, ele desceu devagar, botou o chapéu na cabeça e caminhou até a cerca como se fosse dono do lugar. Talvez achasse que era. Rosa, a voz dele era grossa, arrastada, cheirava a cachaça mesmo de longe. Eu não respondi. Continuei pendurando as fraldas da Maria, fingindo que ele não existia. Você não vai me cumprimentar, não? Ele sorriu, um sorriso torto, cheio de ameaça. O que você quer aqui, Márcio? Vim ver como você está. Viúva, sozinha, com um monte de boca para alimentar. Ele se aproximou mais. Apoiou os braços na cerca. Vim oferecer ajuda. Ajuda. A palavra saiu da boca dele como veneno disfarçado de mel. Não preciso de nada, seu. Ah, precisa sim. Ele cuspiu no chão. Você deve 3 meses de aluguel. Senhor Osvaldo já falou que vai te despejar. E aquela sua mãe? Remédio de pressão não é barato, né? Senti a raiva subindo, mas engoli. Raiva não adianta com um homem assim. Eu me viro. Se vira como, Rosa? Lavando roupa dos outros, catando coco na estrada? Ele deu uma risada baixa. Ou vendendo o corpo que nem a desgraçada que deixou aquela criança na sua porta. Apertei o prendedor de roupa com tanta força que quase quebrei. Sai daqui. Escuta aqui. A voz dele mudou. Ficou fria. Eu sempre te quis. Desde antes de você casar com aquele Zé Ninguém. Agora ele não está mais no caminho. O sangue gelou nas minhas veias. Você está querendo dizer o quê? Ele sorriu de novo. Não respondeu. Não precisava. Eu posso te ajudar, Rosa. Posso pagar suas contas. Botar comida na sua mesa. Mas você vai ser minha, entendeu? Minha. Nunca. Ele deu de ombros. Então se vira. Mas quando o despejo chegar, quando sua mãe não tiver remédio, quando esse menino tiver fome, você vai lembrar que eu ofereci. Subiu na caminhonete e foi embora. A poeira vermelha subiu atrás dele como fumaça. Fiquei ali parada, tremendo, ouvindo o barulho do motor sumindo no horizonte. Sabia que ele não ia desistir. Sabia que ele voltaria. E sabia que se eu ficasse ali, um dia ele ia pegar o que queria. Com ou sem minha permissão. Naquela noite não consegui dormir. Deitada no colchão fino, olhando para o teto rachado, ouvia o Guilherme respirar pesado no canto do quarto. A Mária, choramingando no berço improvisado e minha mãe roncando fraco no quarto ao lado. 3 vidas dependendo de mim e eu sem saída. Pensei em fugir. Mas para onde? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém. Pensei em pedir ajuda. Mas para quem? O delegado era amigo do Márcio. O padre já tinha problema demais com a paróquia.
As vizinhas mal tinham para elas mesmas. Foi quando lembrei da conversa que ouvi na feira 2 semanas atrás. 2 mulheres falavam baixo, perto da banca de verdura. Ouvi dizer que o fazendeiro da Várzea Grande está procurando uma mulher para casar. Aquele da cadeira de rodas. Esse mesmo. Dizem que é contrato, sem amor, sem nada. Só precisa morar lá e cuidar da casa. E quem ia querer isso? Quem está desesperada? Na época achei absurdo. Agora parecia a única porta ainda aberta. No dia seguinte, peguei emprestado R$ 10 da vizinha e fui até a cidade. Levei a Maria no colo, embrulhada num pano limpo. O ônibus chacoalhou a estrada toda, mas ela dormiu tranquila. Perguntei no mercado, na farmácia, no posto. Ninguém sabia direito. Até que um senhor de boné, sentado na calçada, apontou para uma estrada de terra no fim da cidade. É para lá, Fazenda Santo Antônio. Mas, moça, você tem certeza? Não tinha certeza de nada. Só sabia que não podia voltar para casa sem tentar. Caminhei quase 1 hora. O sol rachava a cabeça. A Maria começou a chorar de fome. Dei água para ela num copinho de plástico que trouxe na bolsa. Quando cheguei, quase desisti. O portão era grande, de ferro trabalhado, com o nome da fazenda em letras antigas. A estrada que subia era bem cuidada. As cercas novas, o gado gordo e limpo. Tudo ali falava de dinheiro, de poder, de um mundo que não era o meu. Mas a Maria chorou de novo e lembrei do Márcio. Lembrei da caminhonete preta, lembrei do sorriso torto dele. Empurrei o portão e entrei. A casa grande era de tijolo à vista, com varanda larga e telhado de barro. Tinha uma rampa do lado, sinal de que era verdade. Tinha um homem ali que não andava. Bati na porta, ninguém atendeu. Bati de novo. Ouvi uma voz rouca lá de dentro. Está aberto. Empurrei a porta devagar, e foi assim que entrei na vida de Eduardo. Ele estava na sala, de costas para mim, olhando pela janela. A cadeira de rodas era robusta, moderna. Os ombros dele eram largos, o cabelo grisalho nas pontas. Devia ter uns 40 e poucos anos. Quem é? Perguntou sem virar. Meu nome é Rosa. Vim saber da proposta. Ele virou a cadeira lentamente. O rosto era marcado, com rugas profundas ao redor dos olhos. Olhos escuros, cansados, olhos de quem já tinha visto coisa demais. Me olhou de cima a baixo. Olhou para Maria. Proposta. Que proposta? De casamento. Ouvi dizer que o senhor estava procurando alguém. Ele soltou um som que podia ser riso ou desprezo. E quem foi que te contou isso? Ouvi na feira, silêncio. Ele me estudou mais um pouco. Depois suspirou. Entra, fecha, a porta. Entrei. O cheiro da casa era de madeira e silêncio. Tudo muito limpo, mas vazio. Tinha móveis bons, mas nenhum sinal de vida. Nenhuma foto, nenhum riso. Senta. Sentei na ponta do sofá, segurando a Maria contra o peito. Essa criança é sua? Não, quer dizer, é agora. Ele arqueou a sobrancelha, mas não perguntou. Por que você quer isso? Respirei fundo. Porque eu preciso. Tenho uma mãe doente, um irmão pequeno e essa menina. Não tenho dinheiro, não tenho casa e tenho um homem que não me deixa em paz. E você acha que se casar comigo resolve? Acho que me dá tempo e proteção. Ele sorriu. Um sorriso amargo, proteção. Bateu na cadeira. Você viu em que estado eu estou? Vi, mas vi também que o senhor tem nome, tem respeito. E isso vale mais do que perna. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E Maria mexeu no meu colo. Eu balancei ela de leve. Eu não sou o homem de ilusão, moça. Se você vier pra cá, vai ser por contrato. Nada de amor, nada de romance, nada de promessa. Você cuida da casa, eu pago suas contas. Só isso. Está bom. E tem uma coisa. Você não toca no meu quarto, não mexe nas coisas dela, não pergunta, entendeu? Dela. A mulher que tinha morrido. A mulher que ainda morava ali. Fantasma pendurado nas paredes. Entendi. Ele rodou a cadeira até uma escrivaninha no canto da sala. Pegou numa caneta. Amanhã eu mando buscar suas coisas. A gente casa na sexta. Foi assim, sem beijo, sem anel, sem amor. Só um contrato assinado em silêncio, sob o peso de 2 vidas quebradas que aceitaram se amarrar uma na outra por pura necessidade de sobreviver. E enquanto eu saía daquela casa com a Maria dormindo, no meu colo e o sol se pondo atrás da serra, eu me perguntei se tinha feito a escolha certa ou se tinha acabado
de entrar numa prisão ainda pior. A sexta-feira amanheceu nublada, com cheiro de chuva no ar. Eu acordei antes do sol nascer. Como sempre, fiz café ralo, dei banho na Maria na bacia. Vesti o Guilherme com a roupa menos remendada que tinha. Minha mãe ficou me olhando da cama, os olhos fundos, cheios de preocupação. Você tem certeza disso, menina? Passei a mão na testa dela, suada de febre baixa. Tenho, mãe. É o jeito. Mas casar assim, sem conhecer direito o homem. A senhora prefere que eu fique aqui esperando o Márcio? Ela fechou os olhos. Sabia a resposta. Dei o remédio dela. Esperei engolir. Beijei a testa quente. Eu vou mandar buscar a senhora e o Guilherme amanhã, prometo. E se ele não deixar? Vai deixá-lo. Faz parte do acordo. Minha mãe segurou minha mão com força. A mão dela tremia. Toma cuidado, Rosa. Homem ferido é bicho perigoso. Não respondi porque sabia que ela tinha razão. Às 9 horas, a caminhonete chegou. Não era preta e ameaçadora como a do Márcio. Era branca, simples, com o logo da fazenda pintada na porta. O motorista era um senhor de cabelo branco, rosto queimado de sol, olhos gentis. Bom dia, dona Rosa. Sou o João Pedro, capataz da Santo Antônio. Vim buscar a senhora e as coisas. Eu ri por dentro. 2 malas velhas com roupa. Uma caixa com os remédios da mãe. O berço desmontado da Maria e mais nada. Uma vida inteira cabia no banco de trás de uma caminhonete. O Guilherme entrou calado, olhando para tudo com medo. Eu sentei com a Maria no colo. Minha mãe ficou deitada na carroceria, em cima de um colchão que o João Pedro trouxe. Quando passamos na frente da casa do Sr. Osvaldo, vi ele na janela. Tinha uma cara de quem tinha perdido um negócio. Não acenei. Quando passamos perto do bar do Márcio, vi a caminhonete preta estacionada. Senti o estômago apertar. Abracei a Maria mais forte. O João Pedro deve ter notado porque acelerou. A estrada era longa. Meia hora de chão batido, poeira subindo, cerca de arame dos 2 lados. Vez ou outra passava um vaqueiro a cavalo, uma carroça, uma família inteira na garupa de uma moto. Vida de interior, vida que eu conhecia de cor. Mas quando chegamos na porteira da Santo Antônio, senti que estava entrando num mundo diferente. A fazenda era maior do que eu tinha visto da primeira vez. Tinha curral grande, depósito, casa de caseiro, galinheiro, horta cercada. Tudo organizado, tudo limpo. Gado Nelore pastando no pasto verde, cavalo de raça no piquete. A casa grande ficava no alto de uma colina suave, com vista para a represa. Tinha árvores ao redor. Jabuticabeira, mangueira, pé de caju, uma varanda ampla com rede armada e aquela rampa de concreto que subia até a porta. O João Pedro estacionou, desceu, ajudou a tirar as coisas. O patrão está esperando na sala. Peguei a Maria, segurei a mão do Guilherme e entrei. Eduardo estava na mesma posição de antes, de costas para a porta, olhando pela janela, como se o mundo lá fora fosse mais interessante do que qualquer coisa dentro da casa. Chegou, disse ele sem virar. Cheguei. Suas coisas vão para o quarto do fundo. O menino fica no quarto ao lado. Sua mãe no quarto de visita perto do banheiro. A criança fica com você. Obrigada. Ele virou a cadeira. Me olhou com aquele jeito sério, quase duro. A cerimônia é daqui a 1 hora. O juiz vem aqui. Testemunha vai ser o João Pedro e a dona Célia, que trabalha na cozinha. Assina o papel. Acabou. Não tem festa, não tem foto, não tem abraço. Entendeu? Entendi. Depois disso, você é minha esposa no papel. Mas só no papel. Você não entra no meu quarto. Eu não entro no seu. Cada um na sua. As refeições são servidas na mesa, mas se você não quiser comer comigo, come na cozinha. Não me importo. Está bom. E mais uma coisa. Ele apontou para uma porta fechada no corredor. Aquele quarto ali é trancado. Não tenta abrir. Não pergunta o que tem lá dentro. Aquilo não te diz respeito. A voz dele mudou quando falou daquilo. Ficou mais baixa, mais perigosa. Está bom, repeti. Ele acenou com a cabeça. Vai se arrumar. O juiz não gosta de esperar. O quarto que me deram era simples, mas limpo. Cama de casal, guarda-roupa de madeira, janela com vista para o pasto. Tinha um cheiro de mofo velho de lugar que ficou tempo demais fechado. Troquei de roupa, botei o vestido azul que era do meu casamento com o Felipe. Era a única roupa boa que eu tinha. Não era branco, não era alegre, mas servia.
Olhei para o espelho rachado pendurado na parede. A mulher que me olhava de volta era magra demais, com olheiras fundas, cabelo preso num coque apertado. Parecia mais velha do que era, parecia cansada, parecia derrotada, mas estava viva. E isso naquele momento era o que importava. A cerimônia foi rápida e fria. O juiz era um homem baixo, de óculos grossos, que falou depressa demais. Leu uns artigos do Código Civil. Perguntou se a gente aceitava. Anotou os nomes no papel. Eduardo assinou sem olhar para mim. Eu assinei com a mão tremendo. O João Pedro e a dona Célia assinaram como testemunhas. Pronto, casados, felicidades. O juiz guardou os papéis na pasta e saiu. Ninguém aplaudiu, ninguém sorriu, ninguém desejou felicidades de verdade. Dona Célia, uma senhora gorda de avental florido, me deu um tapinha no ombro. Seja bem-vinda, filha. Qualquer coisa, me chama. Foi a única gentileza que recebi naquele dia. Eduardo rodou a cadeira e saiu da sala sem dizer nada. Fiquei ali parada, com a certidão de casamento na mão, me perguntando o que eu tinha acabado de fazer. A primeira noite foi estranha. Botei a Maria para dormir no berço improvisado. O Guilherme estava assustado, quieto demais. Minha mãe dormia pesado por causa do remédio. Eu fiquei acordada, olhando para o teto. A casa era silenciosa, silenciosa demais. Não tinha som de televisão, não tinha rádio, não tinha conversa, só o vento batendo na janela, só o rangido da madeira, só o meu coração batendo rápido demais. Levantei de madrugada com sede, fui até a cozinha. E foi quando vi. Eduardo estava na sala, acordado na cadeira de rodas, olhando para a porta fechada do corredor, a porta que ele disse para eu não abrir. Ele não me viu, ou fingiu que não viu. Ficou ali parado, olhando para aquela porta, como se esperasse que alguém fosse sair. Voltei para o quarto em silêncio, e naquela noite entendi uma coisa. Eu não tinha me casado com um homem, eu tinha me casado com um fantasma. Os primeiros dias foram difíceis. Eu não sabia direito qual era o meu lugar naquela casa. A dona Célia cozinhava, limpava, mandava nos empregados. O João Pedro cuidava do gado, das cercas, da lida do campo. Eduardo passava o dia no escritório, mexendo em papéis ou na varanda, olhando para o nada. E eu ficava no meio sem função, sem voz. Tentei ajudar na cozinha. A dona Célia agradeceu, mas deixou claro que aquele era território dela. Tentei conversar com Eduardo. Ele respondia com monossílabos. Tentei fazer alguma coisa útil, mas tudo já estava feito. Até que numa tarde de calor sufocante, eu vi o jardim. Ficava nos fundos da casa, cercado por uma grade baixa de madeira. Devia ter sido bonito um dia. Tinha canteiros, vasos de barro, uma fonte seca no meio. Mas agora era só mato. Capim alto, folha seca, formiga, poeira, abandonado. Peguei uma enxada velha que achei no depósito e comecei a limpar. Demorei 3 dias. Arranquei o mato, juntei as folhas secas, varri a terra, limpei a fonte, mesmo sem água. Podei as roseiras que ainda estavam vivas, meio tortas, mas vivas. Ninguém falou nada, ninguém perguntou, ninguém ajudou. Mas no 3º dia, quando eu estava ajoelhada no chão, plantando umas mudas de hortelã que a dona Célia me deu, ouvi o som da cadeira de rodas atrás de mim. Eduardo tinha vindo até a grade. Estava parado ali, olhando. Não disse nada, eu não disse nada. Mas ele ficou ali por uns 5 minutos, só olhando. Depois virou a cadeira e foi embora. Quando levantei, vi que ele tinha deixado uma coisa na grade. Um regador velho de metal. Não tinha bilhete, não tinha explicação, mas era um sinal pequeno, quase invisível. Mas era um sinal de que talvez, só talvez, eu não estivesse completamente sozinha naquela casa de fantasmas. As semanas foram passando devagar, como passam as coisas no interior. O tempo aqui não corre. Ele arrasta pesado como carroça velha em estrada de barro. Eu acordava cedo, dava banho na Maria, preparava o café do Guilherme, ajudava minha mãe a tomar banho na cadeira adaptada que Eduardo mandou buscar na cidade. Ele não perguntou se eu precisava. Simplesmente apareceu um dia com a cadeira na carroceria da caminhonete. Não agradeci na hora. Não sabia se ele queria que eu agradecesse. Mas naquela noite bati na porta do escritório dele. Pode entrar. A voz veio rouca, cansada. Abri devagar. Ele estava na escrivaninha, óculos na ponta do nariz, mexendo em papéis.
A cadeira foi o senhor que mandou buscar. Foi. Obrigada. Ele tirou os óculos, passou a mão no rosto. Não precisa agradecer. Faz parte do acordo. Acordo. Sempre o acordo. Mesmo assim, foi gentil. Ele me olhou de um jeito estranho, como se gentileza fosse uma palavra que ele não ouvia fazia tempo. Pode ir. Saí, mas antes de fechar a porta, ouvi ele falar baixinho. O jardim está ficando bonito. Fechei a porta e sorri sozinha no corredor escuro. Era pouco, mas era alguma coisa. O jardim tinha virado meu refúgio. Todo dia, depois de cuidar da casa e da família, eu ia para lá, plantava, regava, arrancava a erva daninha. A terra vermelha ficava embaixo das minhas unhas, o sol queimava minha nuca. Mas eu gostava. Gostava de ver as coisas crescendo. Gostava de saber que alguma coisa ali ainda podia viver. A Maria ficava no cercadinho, que o João Pedro improvisou com tábuas velhas, brincando com as pedrinhas, puxando folha, indo daquele jeito gostoso de criança que não sabe ainda que o mundo dói. Foi numa tarde dessas, com o sol já baixo e o céu ficando laranja, que eu ouvi um choro baixinho, abafado, vindo de dentro da casa. Larguei o regador, limpei as mãos no avental e entrei. O choro vinha do corredor, do quarto trancado. Parei na frente da porta, encostei o ouvido na madeira. Era Eduardo. Ele estava chorando. Um choro seco, doloroso, de quem guarda tudo por tempo demais. E quando solta, solta tudo de uma vez. Minha mão foi até a maçaneta. Quase girei, quase bati na porta, mas lembrei. Aquele quarto ali é trancado. Não tenta abrir. Não pergunta o que tem lá dentro. Afastei a mão. Fiquei ali parada, ouvindo aquele homem quebrar sozinho do outro lado da porta. E não fiz nada porque não era meu lugar. Ainda não. Na manhã seguinte, Eduardo não saiu do quarto. A dona Célia fez o café, mas ele não apareceu. O almoço ficou pronto, mas ele não veio. À tarde, bati na porta do quarto dele. Seu Eduardo, está tudo bem? Silêncio. Eu posso trazer comida aqui, se o senhor quiser. Não precisa. A voz estava diferente, rachada, distante. Trouxe água, pelo menos. Abri a porta devagar. Era a primeira vez que eu entrava ali. O quarto era grande, escuro, com as cortinas fechadas. A cama de casal encostada na parede, feita com perfeição, como se ninguém nunca tivesse dormido nela. Eduardo estava na cadeira, de costas para a janela fechada. Deixei o copo de água na mesinha de cabeceira. Se precisar de alguma coisa, sai. Não foi grosseiro, foi só vazio. Saí e fechei a porta. Mas antes de sair, vi. Na parede do lado esquerdo do quarto tinha uma foto emoldurada. Uma mulher bonita, cabelo preto, liso, sorriso largo, vestido branco, segurando um buquê de flores do campo. Ela, a mulher que ainda morava naquela casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando naquela foto, naquele sorriso, naquele choro que ouvi no dia anterior. Levantei, peguei a Maria no colo. Ela estava agitada, com um pouco de febre, e fui para a cozinha fazer chá. Quando passei pela sala, vi luz no escritório. Eduardo estava lá na cadeira, de frente para o computador, mas sem mexer nele, só olhando para a tela apagada. Eu, Eduardo. Ele virou a cadeira. Os olhos estavam vermelhos. O que você está fazendo acordada? A Maria está com febre, vim fazer chá. Ele olhou para a menina no meu colo. Pela primeira vez, vi alguma coisa no rosto dele que não era frieza. Febre alta? Um pouco. Deve ser dente nascendo. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: tem remédio no armário da cozinha, gaveta de baixo. Se não passar, amanhã eu levo ela no médico. Não precisa, eu levo. Não era pedido, era decisão. Fiquei ali parada, sem saber o que dizer. Foi quando a Maria esticou a mãozinha para ele, pequena, rechonchuda, cheia de curiosidade. Eduardo olhou para a mão dela, depois olhou para mim. E pela primeira vez, desde que eu tinha entrado naquela casa, ele sorriu. Não foi um sorriso grande, não foi alegre, mas foi real. Ele esticou a mão e deixou que ela segurasse o dedo dele. Ela é forte, disse ele baixinho. Nasceu pra guerreira, que nem você. Nossos olhos se encontraram. E por um segundo, senti alguma coisa mudar no ar. Algo pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. No dia seguinte, Eduardo cumpriu a palavra. Levou a Maria no médico da cidade. Voltou com remédio, com vitamina,
com até uma bonequinha de pano que comprou na farmácia. Prudente, disse ele entregando a boneca. A moça da farmácia disse que ajuda. Peguei a boneca, estava quentinha ainda, como se ele tivesse segurado ela no colo o caminho todo. Obrigada. Ele deu de ombros e foi embora, rodando a cadeira em direção ao escritório. Mas naquela noite, na hora do jantar, ele não comeu no escritório. Comeu na mesa comigo. Dona Célia quase deixou cair a panela de susto. A gente não conversou muito. Só trocamos algumas palavras sobre o tempo, sobre o gado, sobre o telhado que precisava de conserto, mas estava ali, os dois na mesma mesa. E quando ele terminou, antes de sair, ele disse: amanhã eu vou destrancar a fonte do jardim. Tem água encanada lá embaixo, só estava fechada. Olhei para ele surpresa. Sério? Sério. Jardim precisa de água corrente. E saiu. Fiquei ali sentada olhando para a porta vazia. Não era amor, não era carinho, não era promessa, mas era cuidado. E cuidado, eu estava aprendendo, era a forma mais silenciosa de afeto que existia. Mas nem tudo era calmo. 2 semanas depois, eu estava na cidade comprando remédio para minha mãe quando vi a caminhonete preta estacionada na frente do bar. Márcio. O coração disparou, as mãos ficaram geladas. Virei rápido, abracei a Maria contra o peito e comecei a andar depressa na direção do mercado. Rosa. A voz dele cortou a rua como faca. Continuei andando. Rosa, eu estou falando com você. Senti a mão dele no meu braço forte, machucando. Me solta. Se casou. Ele cheirava a cachaça. Os olhos estavam injetados. Se casou com aquele aleijado. Isso não te diz respeito. Ele apertou mais. Diz sim. Você era para ser minha. Eu te avisei. Eu não sou de ninguém. Me solta. Você acha que um homem que nem anda vai te proteger? Você acha que aquele inválido vale alguma coisa? Foi quando ouvi a voz. Tira a mão dela. Era o João Pedro. Ele tinha aparecido do nada com a caminhonete da fazenda estacionada atrás. Márcio me soltou, mas não saiu do lugar. Você não se mete nisso, velho. Ela é a esposa do patrão. Você está desrespeitando a família dele. E o patrão não gosta de desrespeito. Márcio deu uma risada amarga. O patrão. O homem que não anda. Que medo. João Pedro deu um passo para frente. A voz ficou baixa, perigosa. O patrão não precisa andar para ter poder. Ele tem nome, tem dinheiro, tem gente. E se ele quiser te destruir, Márcio, ele destrói sem sujar a mão. Márcio cuspiu no chão, mas deu um passo para trás. Isso não vai ficar assim. E foi embora. João Pedro me levou até a caminhonete. Eu estava tremendo. Obrigada, seu João. Não precisa agradecer. Dona Rosa. Ele botou a mão no meu ombro. Mas a senhora precisa contar para o patrão. Esse homem é perigoso. Eu sei. Então conta. Ele precisa saber. Acenei com a cabeça, mas no fundo eu tinha medo. Medo de que ao contar eu trouxesse a violência para dentro da única coisa que ainda parecia segura. Medo de que o passado invadisse o presente. E medo de que dessa vez nenhum contrato, nenhum nome, nenhum homem numa cadeira de rodas pudesse me proteger. Cheguei em casa com as mãos ainda tremendo. A Maria dormia no meu colo, embalada pelo balanço da caminhonete. O João Pedro não falou nada no caminho todo, mas eu sentia o olhar dele pelo retrovisor, preocupado, pesado. Quando paramos na frente da casa, ele desceu, me ajudou com as sacolas. A senhora vai contar? Olhei para a casa, a varanda vazia, as janelas fechadas, tudo quieto. Como sempre, vou. Mas a voz saiu fraca, sem convicção. João Pedro suspirou. Dona Rosa, esse tipo de homem não desiste. Ele vai voltar, e quando voltar vai ser pior. Eu sei, seu João, eu sei. Entrei na casa com as compras, botei a Maria no berço, guardei os remédios. Minha mãe dormia na cadeira, a boca entreaberta, a respiração pesada. O Guilherme estava no quintal brincando com um graveto, fingindo que era espada. Vida normal, vida que eu tinha conquistado, mas o medo ainda estava ali, grudado na minha pele, como suor frio. Esperei até a hora do jantar. Eduardo veio para a mesa, como tinha virado costume nas últimas semanas. A dona Célia serviu arroz, feijão, carne de panela. Tudo cheiroso, bem feito. Comemos em silêncio por um tempo, até que ele falou. João Pedro me contou. Levantei os olhos.
Ele estava me olhando, o rosto sério, mas não bravo. Contou o quê? Do homem na cidade. O que te agarrou? Abaixei o garfo. O estômago apertou. Não foi nada. Não foi nada. Ele largou o garfo também com um barulho seco. Ele botou a mão em você, na minha esposa, na frente de todo mundo. Eu resolvo isso. Como? Não respondi porque não sabia. Eduardo respirou fundo. Passou a mão pelo rosto cansado. Quem é ele? Fiquei quieta. Rosa. Quem é? A voz dele não era de raiva, era de cobrança, de quem tinha o direito de saber. Suspirei. Márcio. Dono de bar, dono de terra, dono de meia cidade. Ele sempre me quis desde antes de eu casar com o Felipe. E o Felipe? Olhei para baixo. O Felipe morreu. Acidente, pelo menos é o que dizem. O silêncio pesou na mesa. Você acha que não foi acidente? Não era pergunta, era afirmação. Eu vi as marcas no corpo dele. Não era de capotamento, era de espancamento. Eduardo ficou muito quieto, os olhos fixos em mim. Você foi na polícia? Fui, mas o delegado é amigo dele. Arquivaram tudo em 2 semanas. E depois ele começou a me assediar. Aparecia na minha casa. Dizia que ia me ajudar. Dizia que eu era dele. Por isso você aceitou o casamento. Acenei com a cabeça. Eduardo encostou na cadeira. Cruzou os braços. Ficou olhando para a mesa, pensando. Ele sabe onde você mora agora? Todo mundo sabe. Cidade pequena, notícia corre. Ele sabe que você é minha esposa? Sabe? Foi o que o João Pedro disse para ele hoje. Mas ele não ligou. Eduardo deu um sorriso torto, amargo. Claro que não ligou. Ele acha que um homem que não anda não é homem de verdade. Não é isso? É sim. Ele bateu na cadeira. Eu sei o que as pessoas pensam. Eu não sou idiota. Esticou a mão por cima da mesa, segurou minha mão. A mão dele era grande, calejada, quente. Foi a primeira vez que ele me tocou de verdade. Mas ele está errado, entendeu? Você é minha esposa, no papel e na prática. E ninguém bota a mão em você. Ninguém. O coração bateu forte no peito. E o que o senhor vai fazer? Vou resolver como. Ele soltou minha mão, rodou a cadeira e saiu da sala. Fiquei ali sozinha com a comida esfriando no prato e o coração acelerado. Não sabia se devia ter medo ou esperança. Nos dias seguintes, Eduardo saiu várias vezes da fazenda. Ia de caminhonete, acompanhado do João Pedro, e voltava tarde. Não falava onde tinha ido, não explicava nada, mas alguma coisa estava mudando. Percebi quando o caseiro novo chegou. Um homem alto, de ombros largos, com cicatriz na sobrancelha. Não era de lida de gado. Eu sabia disso. Ele tinha jeito de quem tinha outro tipo de experiência. Percebi quando colocaram câmeras na porteira da fazenda. Percebi quando João Pedro começou a andar armado. Eduardo estava se preparando para a guerra. Foi numa quinta-feira de tarde que aconteceu. Eu estava no jardim, regando as mudas de alecrim, que tinha plantado quando ouvi o barulho de motor. Não era a caminhonete da fazenda, era outra, preta, conhecida. O sangue gelou. Larguei o regador e corri para dentro de casa. Dona Célia, leva a Maria e o Guilherme para o quarto, tranca a porta. Não sai de lá. O que está acontecendo? Faz o que eu estou mandando. Ela pegou as crianças e sumiu pelo corredor. Eu fui até a sala. Eduardo já estava lá, na cadeira, olhando pela janela. A caminhonete tinha parado na frente da casa. Márcio desceu acompanhado de 2 homens. Um deles carregava um pedaço de cano. Rosa, gritou ele. Eu sei que você está aí dentro. Sai aqui. Eduardo rodou a cadeira até a porta da varanda. Abriu. Sai daqui, disse ele calmo. Márcio deu uma risada. Olha só, o aleijado. Você acha que eu tenho medo de você? Deveria ter. Por quê? Você nem consegue levantar dessa cadeira. Eduardo não respondeu, só ficou olhando. Foi quando João Pedro apareceu do lado da casa com uma espingarda. E do outro lado, o caseiro novo com outra. E de trás do curral, mais 2 homens armados. Márcio parou de rir. Você está me ameaçando? Não, Eduardo encostou na cadeira. Tranquilo, eu estou te dando uma chance de ir embora enquanto ainda pode. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim, com um bêbado covarde que bate em mulher e mata gente pelas costas. O rosto do Márcio ficou vermelho. Quem te contou isso? Não importa. O que importa é que eu sei. E todo mundo vai saber. Eduardo tirou um envelope do bolso, jogou no chão.
Tenho cópia da autópsia do Felipe. Tenho testemunha que te viu com ele, na noite que ele morreu. Tenho gravação sua confessando num bar quando estava bêbado. Márcio ficou pálido. Você está blefando. Estou, então fica aí. Daqui a pouco chega a polícia. Não a daqui, a da capital. Aquela que não está no seu bolso. Silêncio pesado. Márcio olhou para os homens dele, olhou para o João Pedro, olhou para as armas e cuspiu no chão. Isso não acaba aqui. Acaba sim, porque se você encostar um dedo nela de novo, eu não vou para a polícia. Eu resolvo do meu jeito. E aí não vai ter corpo para enterrar. A voz de Eduardo era baixa, firme, sem tremor. Márcio subiu na caminhonete. Os dois homens subiram atrás, foram embora levantando poeira. Quando o barulho do motor sumiu, eu saí da sala. Eduardo ainda estava na varanda, olhando para a estrada. Cheguei perto dele, agachei ao lado da cadeira. Como o senhor conseguiu tudo isso? Dinheiro, tempo e gente que deve favor. E se ele voltar? Ele olhou para mim. Pela primeira vez, vi raiva naqueles olhos. Raiva de verdade. Ele não volta. Como o senhor sabe? Porque eu não estou blefando. Eu tenho tudo. E se ele encostar em você, eu acabo com a vida dele. Legal ou ilegal, não importa. Segurei a mão dele. Apertei forte. Obrigada. Ele olhou para nossa mão entrelaçada. Depois olhou para mim e disse baixinho. Você não é só um contrato, Rosa. Você nunca foi. Meu coração parou. O quê? Mas ele soltou minha mão e rodou a cadeira de volta para dentro da casa. Vai cuidar das crianças. Elas devem estar assustadas. E sumiu pelo corredor. Fiquei ali na varanda com o sol pondo atrás da serra e o coração batendo tão forte que doía. Alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha quebrado. E eu não sabia se era medo ou alívio, ou se pela primeira vez em muito tempo era esperança. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo na cabeça, as palavras dele, o jeito que ele segurou minha mão, o jeito que ele enfrentou o Márcio sem medo, mesmo preso naquela cadeira. Levantei de madrugada com sede, fui até a cozinha. E quando passei pela sala, vi luz no corredor. Vinha do quarto trancado. A porta estava aberta. Pela primeira vez em 2 meses, a porta estava aberta. E Eduardo estava lá dentro, de costas para mim, na cadeira, olhando para alguma coisa que eu não conseguia ver. Dei um passo para trás, quase voltei para o quarto. Mas a voz dele me parou. Entra. Gelei. Eu não quero incomodar. Entra, Rosa. Respirei fundo e entrei. O quarto era pequeno, pintado de branco, com uma cama de solteiro encostada na parede. Nas paredes tinha fotos, muitas fotos. Uma mulher, a mesma da foto no quarto dele, só que aqui tinha mais. Ela grávida, ela segurando um bebê, ela sorrindo. E no canto do quarto uma cômoda pequena, cheia de roupinhas de bebê. Tudo parado no tempo, tudo intocado. Ela se chamava Letícia. Disse Eduardo a voz rouca. A gente ia ter um filho, mas ela teve câncer. Descobriu no 5º mês de gravidez. Podia fazer tratamento, mas ia perder o bebê. Ela não quis. Fechei os olhos. Ela teve o menino. Viveu só 3 meses depois. O menino viveu 2 semanas. A voz dele quebrou. Eu perdi os 2 no mesmo ano. Sinto muito. Depois disso, eu não quis mais nada. Não quis mais ninguém. Fechei esse quarto, tranquei tudo. Achei que se eu não olhasse, não ia doer. Ele virou a cadeira para mim. Os olhos estavam vermelhos. Mas doeu todos os dias durante 5 anos. Por que o senhor está me contando isso? Ele ficou quieto por um tempo. Porque hoje, quando vi aquele homem ameaçando você, eu senti medo. Medo de verdade. E fazia tempo que eu não sentia medo de perder alguém. Meu coração disparou. Eu não queria isso, Rosa. Eu não queria me apegar. Mas eu me apeguei a você, ao Guilherme, a Maria, a essa casa cheia de gente de novo. Ele passou a mão pelo rosto. E eu não sei o que fazer com isso. Dei um passo para frente e agachei na frente dele. O senhor não precisa fazer nada, só precisa deixar acontecer. E se eu perder de novo? E se não perder? Ele me olhou. Nos olhos dele vi dor, mas vi também alguma coisa nova. Vi vida. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Eu não vou embora, Eduardo. Eu não vou. E pela primeira vez, ele chorou na minha frente. Não chorou escondido, não chorou sozinho. Chorou ali na minha frente enquanto eu segurava o rosto dele e deixava que ele quebrasse finalmente depois de tanto tempo, segurando tudo sozinho.
E quando ele parou de chorar, ele segurou minha mão e disse: "Fica comigo de verdade, não por contrato, não por medo. Fica porque quer." E eu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondi: "Eu fico." E selamos aquilo com um beijo, lento, cuidadoso, cheio de medo e de esperança ao mesmo tempo. O primeiro beijo de um casamento que tinha começado sem amor, mas que aos poucos tinha se transformado em algo muito maior do que qualquer contrato poderia prever. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não foi uma mudança brusca dessas que a gente vê de longe. Foi sutil como o broto que nasce devagar na terra, mas estava lá, no jeito que ele me olhava de manhã, no sorriso pequeno quando via a Maria engatinhando pela sala, na mão que esticava para mim quando eu passava perto. Eduardo ainda dormia no quarto dele. Eu ainda dormia no meu com a Maria, no berço ao lado. Mas agora de noite a gente se encontrava na cozinha, tomava chá, conversava baixinho para não acordar ninguém. Falava de coisa besta, do gado, da cerca que caiu, da chuva que não vinha. Mas também de coisa funda, de medo, de perda, de como a vida ensina a gente a sobreviver, mas esquece de ensinar a viver de novo. "Sabe o que é mais difícil?" disse ele numa dessas noites, mexendo o chá com a colher. "Não é aceitar que ela se foi. Isso eu aceitei. É aceitar que eu fiquei." Olhei para ele. "O senhor acha que não devia ter ficado?" Às vezes, ele deu de ombros. Parecia que eu não tinha mais razão. Acordava, tocava a fazenda, dormia, e no dia seguinte tudo de novo, sem sentido. E agora? Ele me olhou, aqueles olhos escuros, fundos, cheios de história. "Agora eu acordo e sei que tem alguém que precisa de mim, que conta comigo." Ele sorriu de canto. "Isso muda tudo." Estica a mão por cima da mesa, segurei. E ficamos assim em silêncio, só ouvindo o barulho dos grilos lá fora e o vento batendo na janela. Mas nem tudo era paz. 3 semanas depois daquela noite em que Márcio apareceu, o João Pedro me chamou no depósito. O rosto dele estava sério. "Dona Rosa, tem uma coisa que a senhora precisa saber." "O que foi, seu João?" Ele olhou para o lado, como se tivesse medo de alguém ouvir. "O Márcio está quieto demais." "Quieto demais não é bom sinal. Mas o Eduardo disse que resolveu tudo. Resolveu no papel. Mas homem orgulhoso não esquece humilhação. Eu conheço gente assim. Eles esperam até a gente baixar a guarda. E aí atacam." O medo voltou. Aquele medo gelado que sobe da barriga e aperta a garganta. "O que o senhor acha que ele vai fazer?" "Não sei, mas a senhora não pode andar sozinha. Não pode sair da fazenda sem avisar. E se vir ele ou a caminhonete dele perto daqui, a senhora grita." "Entendeu?" Acenei com a cabeça. Mas naquela noite não consegui comer, não consegui dormir direito. Ficava olhando para a janela, imaginando sombras onde não tinha nada. Eduardo percebeu. "Que foi nada, Rosa?" Ele segurou meu braço. "Que foi?" Contei o que o João Pedro tinha dito. Ele ficou quieto, depois suspirou. "Ele está certo. Eu fui ingênuo. Achei que assustar ia ser suficiente. E agora? Agora a gente fica esperto. E se ele vier, a gente está pronto." Ele puxou minha mão, levou até a boca, beijou de leve. "Eu não deixo nada acontecer com você. Confia em mim." Eu queria confiar, queria acreditar que ele era forte o bastante, esperto o bastante, poderoso o bastante, mas uma parte de mim ainda tinha medo, porque eu conhecia homens como o Márcio. E sabia que eles não paravam até conseguir o que queriam ou até destruir quem estava no caminho. Foi num sábado de manhã que tudo desmoronou. Eu tinha ido até o galinheiro buscar ovos. A Maria estava com a dona Célia na cozinha, o Guilherme brincando no quintal, minha mãe dormindo na cadeira. Tudo normal, tudo calmo, até que ouvi o grito. Era o Guilherme. Larguei a cesta, corri. Quando cheguei no quintal, vi. O Guilherme estava no chão, chorando com o joelho ralado. E na frente dele, de pé, com um sorriso torto no rosto, estava o Márcio. "Oi, Rosa." O coração disparou. As mãos gelaram. "Sai daqui. Relaxa. Eu só vim conversar. Não tem nada para conversar. Vai embora." Ele deu um passo para frente. Cheirava a suor e cachaça. "Você acha que aquele homem pode te proteger? Você acha que um pedaço de papel muda alguma coisa? Ele te avisou. Se você encostar em mim. Ele não está aqui." Márcio olhou ao redor. Saiu cedo para a cidade, levou o João Pedro junto. "Só tem você e eu." O medo subiu puro, congelante.
Sai agora. Ele avançou, segurou meu braço, apertou forte. Você vai comigo agora. Se não vier, eu levo o menino. Olhei para o Guilherme, chorando no chão. Olhei para os olhos do Márcio, cheios de raiva e loucura. E pela primeira vez, pensei que ia morrer ali. Foi quando ouvi o barulho. O motor da caminhonete. Márcio ouviu também. Soltou o meu braço, virou. A caminhonete entrou no quintal em velocidade, levantando poeira, freou brusco. Eduardo desceu. Não desceu porque ele não podia descer sozinho. Mas o João Pedro desceu, correu até a cadeira, ajudou ele a sentar, empurrou rápido até onde a gente estava. E no rosto de Eduardo, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Fúria. Tira a mão dela. Márcio deu uma risada nervosa. O quê? Você vai me bater com a cadeira? Eduardo não respondeu. Só fez um sinal com a cabeça. E do outro lado do quintal, apareceram 3 homens armados. Do depósito, mais 2. Da casa, a dona Célia, segurando uma espingarda velha que devia ser do falecido marido dela. Márcio ficou pálido. Você não tem coragem. Tenho. A voz de Eduardo era fria, mortal. Você entrou na minha casa, ameaçou minha esposa, machucou uma criança. Eu tenho mais do que coragem. Eu tenho razão. João Pedro deu um passo à frente, destravou a espingarda. O patrão mandou. Eu obedeço. Márcio olhou ao redor, preso, cercado, sem saída. Isso é assassinato. É legítima defesa. Eduardo tirou o celular do bolso. Está tudo gravado. Você ameaçando ela, você dizendo que ia levar o menino. Está tudo aqui. Se eu quiser, eu te entrego para a polícia, de verdade. E você nunca mais sai da cadeia. Silêncio. Eduardo encostou na cadeira. Você some, sai da região, vende suas coisas e nunca mais volta. Nunca mais fala o nome dela, nunca mais olha na direção dela. E eu esqueço que isso aconteceu. E se eu não aceitar? Aí eu paro de ser civilizado. Márcio cuspiu no chão, olhou para mim com ódio, mas sabia que tinha perdido. Você vai se arrepender disso. Não. Quem vai se arrepender é você, se aparecer de novo. Márcio saiu andando devagar. Subiu na caminhonete que estava escondida atrás do mato, foi embora. Quando o barulho do motor sumiu, minhas pernas falharam. Caí de joelhos no chão tremendo. Eduardo veio até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos. Acabou, Rosa. Ele não volta mais. Como o senhor sabe? Porque ele é covarde. Covarde foge quando perde. E ele perdeu. Abracei ele ali mesmo, no meio do quintal, na frente de todo mundo. Abracei forte, como se fosse a última coisa que eu podia fazer. E ele me abraçou de volta. Eu disse que ia te proteger. E eu protegi. E pela primeira vez, desde que o Felipe morreu, eu me senti segura de verdade. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu e Eduardo ficamos na varanda. O céu estava cheio de estrelas. A lua enorme iluminava o pasto. O cheiro da terra misturado com o cheiro de chuva que vinha de longe. Obrigada, eu disse baixinho. Para de agradecer. Mas eu preciso. O senhor podia ter deixado eu me virar. Podia ter dito que o contrato era só papel, mas não fez isso. Ele me olhou. Você ainda acha que isso é só contrato? Não acho mais. Ele segurou minha mão. Eu te amo, Rosa. O coração parou. Foi a primeira vez que ele disse aquilo. A primeira vez que alguém dizia aquilo para mim e eu acreditava de verdade. Eu também te amo. Ele puxou minha mão, me puxou para mais perto. E me beijou devagar, com cuidado, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez naquele momento eu fosse, porque eu não era mais a viúva desesperada que tinha chegado ali por necessidade. Eu era a mulher que ele escolheu amar e que escolheu amá-lo de volta. 2 meses depois, Márcio sumiu da cidade. Vendeu o bar, vendeu as terras. Foi embora para outro estado. Nunca mais ninguém ouviu falar dele. E a vida na fazenda continuou. Só que agora não era mais sobrevivência. Era vida de verdade. O Guilherme começou a estudar na escola da cidade. Minha mãe melhorou com remédio certo e cuidado constante. A Maria deu os primeiros passos segurando no dedo de Eduardo, que quase chorou de emoção. E o jardim? O jardim floresceu. Rosas vermelhas, lírios brancos, manjericão, alecrim. A fonte voltou a jorrar água. E nas tardes de sol, eu e Eduardo ficávamos ali só olhando em silêncio, sabendo que aquilo era mais do que flores.
Era símbolo de duas pessoas quebradas que se juntaram e criaram algo novo, algo forte, algo que nem a dor, nem o medo, nem o passado conseguiram destruir. Tem coisas que a gente não esquece. O cheiro da chuva chegando depois de meses de seca. O som do portão abrindo para quem a gente ama. A sensação de acordar e saber que não está mais sozinha. Passaram-se 6 meses desde o dia em que o Márcio foi embora. 6 meses de paz, de rotina, de vida, que parecia finalmente ter encontrado seu ritmo. Mas o sertão ensina uma coisa. Paz não é ausência de luta, é só o intervalo entre uma e outra. Foi numa manhã de agosto que tudo mudou de novo. Eu estava no jardim, como sempre, com a Maria sentada no colo, apontando para as borboletas que voavam entre as flores. Ela tinha 1 ano e 2 meses. Agora falava algumas palavras. Mãe, água, flor, e ria de tudo, como se o mundo fosse só alegria. Eduardo estava na varanda tomando café, olhando para a gente. Ultimamente ele fazia muito isso. Ficava só olhando, como se quisesse guardar cada momento na memória. O que foi? Perguntei sorrindo. Nunca viu uma mulher regar planta? Ele sorriu de volta. Aquele sorriso pequeno de canto que eu tinha aprendido a amar. Estou vendo minha família. Família? A palavra me atingiu como soco no peito. Mas um soco bom daqueles que doem de tão bonitos. Família. Repeti baixinho. Ele desceu a xícara. Eu estava pensando numa coisa. No quê? A gente podia tornar isso oficial de verdade. Franci atesta. Como assim? A gente já é casado no papel. Mas nunca teve cerimônia, nunca teve festa, nunca teve nada de verdade. Ele rodou a cadeira até a rampa, desceu devagar. Eu sei que você aceitou casar comigo por necessidade. Mas agora eu quero que seja por escolha. Meu coração disparou. Eduardo, casa comigo de novo, Rosa, do jeito certo, com padre, com testemunha, com festa, com tudo. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Larguei o regador, botei a Maria no chão, corri até ele, agachei na frente da cadeira, segurei o rosto dele com as 2 mãos. Sim, 1000 vezes sim. Ele me puxou para perto, me beijou, e pela primeira vez, aquele beijo não tinha medo, não tinha dúvida, não tinha passado, só tinha futuro. A notícia se espalhou rápido. A dona Célia quase desmaiou de alegria. O João Pedro apertou a mão de Eduardo com força, os olhos brilhando. Minha mãe chorou tanto que o Guilherme ficou preocupado. A senhora está bem, mãe? Estou, filho. Estou feliz, só isso. Marcamos a cerimônia para dali a 1 mês, na capela pequena que ficava perto da cidade. Nada grande, nada luxuoso. Só a gente, a família, os amigos da fazenda e o padre que tinha batizado a Maria. Mas os preparativos viraram tormenta. Tinha que escolher roupa, comida, flor, música. Tinha que limpar a capela, arrumar as cadeiras, encomendar o bolo. A dona Célia assumiu a cozinha como general de guerra. O João Pedro liderou a reforma da capela como se fosse construir catedral. Eduardo ficava no meio de tudo aquilo, rindo, ajudando no que podia, feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. Você está parecendo criança na véspera de Natal. Provoquei numa tarde dessas. É que eu estou. Ele me puxou pelo braço, me sentou no colo dele, na cadeira. Fazia tempo que eu não tinha algo para esperar, sabe? Agora eu tenho você, tenho a Maria, tenho tudo. E se der errado, não vai dar. Como o senhor sabe? Ele segurou meu rosto, olhou fundo nos meus olhos. Porque a gente já passou pelo pior e continuou junto. O resto é só presente. Mas o sertão, como eu disse, não deixa a gente em paz por muito tempo. Faltando 1 semana para a cerimônia, chegou a notícia. O João Pedro veio correndo da cidade, suado, ofegante, com uma cara que eu conhecia bem. Cara de problema. Patrão, dona Rosa, preciso falar com vocês. Sentamos na sala. Eduardo, sério, eu com o coração já apertado. O Márcio voltou, disse o João Pedro. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim voltou? Apareceu na cidade ontem. Está bebendo no bar novo. Está falando que não acabou, que vai se vingar. Eduardo cerrou os punhos. Ele está ameaçando. Está ameaçando todo mundo. Diz que no dia do casamento vai aparecer. Diz que vai estragar tudo. Silêncio pesado caiu na sala. Olhei para Eduardo.
Ele estava tenso, o maxilar travado, os olhos fixos na parede. A gente cancela. Eu disse baixinho: não, Eduardo. Se ele aparecer, que apareça. Ele me olhou. Eu não vou deixar ele destruir isso. Não de novo, mas confia em mim. E eu confiei porque não tinha outra escolha. A semana passou devagar, cada dia pesado como chumbo. Eduardo dobrou a segurança, contratou mais 2 homens, avisou o delegado da capital, aquele que não estava no bolso de ninguém. Preparou tudo como se fosse operação de guerra. Eu tentei manter a calma. Cuidei da Maria. Ajudei nos preparativos. Sorri quando tinha que sorrir. Mas de noite, sozinha no quarto, eu chorava. Chorava de medo. Medo de perder tudo de novo. Medo de que a felicidade que eu tinha conquistado fosse arrancada de mim, como sempre foi. Foi na véspera da cerimônia que Eduardo me chamou no quarto dele. Entrei. Ele estava sentado na cadeira de frente para a janela, olhando o pôr do sol lá fora. Senta, disse ele, apontando para a cama. Sentei. Ele ficou quieto por um tempo, depois falou. Eu tenho medo, Rosa. Foi a primeira vez que ele admitiu aquilo. Medo de quê? De não ser suficiente, de não conseguir te proteger de verdade, de perder você como perdi ela. Meu coração apertou. Você não vai me perder. Você não sabe disso. Sei sim, porque eu escolhi ficar. E quando a gente escolhe, a gente luta até o fim. Ele virou a cadeira para mim. Os olhos estavam vermelhos. Se alguma coisa acontecer amanhã, não vai acontecer. Mas se acontecer, eu preciso que você saiba. Ele segurou minha mão. Você me salvou. Eu estava morto por dentro. Estava só respirando, mas não vivia. E você trouxe vida de volta para mim, para essa casa, para tudo. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. E você me salvou também. Me deu segurança, me deu dignidade, me deu amor quando eu achei que nunca mais ia sentir isso. A gente ficou ali, chorando junto, segurando um no outro, sabendo que o amanhã era incerto, mas sabendo também que acontecesse o que acontecesse. A gente tinha vivido algo verdadeiro. Isso ninguém podia tirar. O dia do casamento amanheceu com céu limpo e sol forte. Vestiu o vestido branco que a dona Célia tinha costurado, simples de algodão, mas bonito. Prendi o cabelo com flores do jardim. Botei a Maria num vestidinho amarelo que ela não parava de puxar. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais aquela que tinha chegado na fazenda. Magra, assustada, desesperada. Era uma mulher que tinha encontrado o seu lugar. A capela estava cheia quando chegamos. O João Pedro, a dona Célia, os homens da fazenda, os vizinhos, até gente da cidade que eu nem conhecia. Todos ali sorrindo, esperando. E no altar, Eduardo de terno escuro, gravata, cabelo penteado, lindíssimo, segurando as rodas da cadeira com força. Nervoso, mas sorrindo quando me viu. Comecei a andar pelo corredor devagar, segurando o buquê de flores do campo. Foi quando ouvi o barulho de motor lá fora. Reconheci na hora a caminhonete preta. O coração disparou, as mãos gelaram. Eduardo também ouviu, ficou tenso. Fez um sinal para o João Pedro. A porta da capela se abriu com estrondo. E o Márcio entrou, bêbado, sujo, com os olhos injetados, e um revólver na mão. Essa palhaçada não vai acontecer, gritou ele apontando a arma. Gritos, correria, as pessoas se jogando no chão. Eu fiquei parada no corredor, congelada. Eduardo rodou a cadeira, colocou-se entre mim e o Márcio. Sai daqui, disse ele calmo. Sai nada. Você roubou o que era meu. Ela nunca foi sua, era sim. Márcio avançou cambaleando. Eu matei o marido dela. Eu fiz tudo para ter ela. E você, aleijado inútil, se acha que pode ficar com ela? Eduardo não respondeu. Só ficou ali, bloqueando o caminho. Márcio apontou a arma para ele. Sai da frente. Não, eu atiro. Atira. O dedo do Márcio foi pro gatilho. E eu gritei. Não, corri. Joguei-me na frente de Eduardo. O tiro ecoou. E o mundo parou. Demorei um segundo para perceber. O tiro não tinha me atingido. Tinha atingido o Márcio. Ele caiu no chão gritando, segurando o ombro, sangue escorrendo entre os dedos. E na porta da capela, com uma espingarda ainda fumegante, estava o João Pedro. Ninguém atira no meu patrão, disse ele firme. Em segundos, os homens da fazenda se jogaram em cima do Márcio.
Seguraram ele, tiraram a arma. A polícia, a de verdade, a que Eduardo tinha avisado, chegou em minutos. Levaram o Márcio algemado, sangrando, gritando ameaças que já não significavam nada. E quando o barulho das sirenes sumiu no horizonte, ficou só silêncio. Olhei para o Eduardo, ele olhou para mim, e a gente começou a rir. Rir de nervoso, de alívio, de felicidade, de tudo. O padre, pálido, ainda tremendo, limpou a garganta. Bom, acho que podemos continuar. A capela inteira explodiu em risada. E a cerimônia aconteceu com sangue ainda no chão, com o cheiro de pólvora no ar, com gente chorando e rindo ao mesmo tempo. Mas aconteceu. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, Eduardo me puxou para perto, segurou meu rosto e me beijou devagar, com cuidado, com amor. E a capela inteira aplaudiu. 3 anos depois, estou aqui sentada na varanda, olhando o pôr do sol atrás da serra. A Maria tem 4 anos agora. Corre pelo quintal gritando, perseguindo borboleta. O Guilherme, com 15, ajuda o João Pedro no curral. Minha mãe recuperada borda na sombra da mangueira. E ao meu lado, na cadeira de rodas, Eduardo segura minha mão. No meu colo, nosso filho, nosso de verdade, nascido 2 anos depois do casamento, com os olhos do pai e o sorriso teimoso da mãe. O Márcio pegou 10 anos de prisão por tentativa de homicídio, por assassinato do Felipe, que foi provado com as evidências que Eduardo reuniu. Por tudo, a cidade esqueceu dele, como se nunca tivesse existido. E a vida continuou. Aqui nessa fazenda que era prisão e virou lar. Aqui nesse casamento que começou como contrato e virou amor. Aqui nesse chão vermelho, seco, difícil, mas que a gente aprendeu a fazer florescer. No que você está pensando? Pergunta Eduardo, apertando minha mão. Em como a gente chegou aqui. Foi longe, foi, sorrio, mas valeu cada passo. Ele puxa minha mão, beija. Eu te amo, Rosa. Eu também te amo. E ficamos ali os dois vendo o sol se pôr, sabendo que amanhã ele vai nascer de novo. Que é isso que a vida ensina no sertão. Que a tempestade sempre passa, que a seca sempre acaba. E que até no chão mais duro, mais rachado, mais impossível, ainda pode nascer flor. Basta ter coragem de plantar e paciência de esperar. Fim, tem coisa que a gente não esquece. O cheiro da terra molhada, o som do portão se abrindo, a voz de quem a gente ama chamando o nosso nome. Eu sou Rosa. Tenho 37 anos, sou esposa, mãe e dona de um jardim que floresce no meio do sertão. Minha história não começou com amor, mas terminou com ele. Isso, no fim das contas, é tudo que importa.